para o inferno. Nós sabemos que o primeiro a entregar dízimo na graça foi Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Mas ele não entregou dízimo dos bens que Deus deu para ele. Ele foi para uma guerra, conseguiu libertar seu sobrinho Ló, saqueou o inimigo e do saque ele tirou 10% e deu para um sacerdote chamado Melquisedeque. Foi a única vez que Abraão entregou o dízimo. Então a gente não pode ter Abraão, pai da fé. Eu tenho um grande respeito pela história de Abraão. Se hoje Israel, o país de Israel daí, que começou lá em Abraão, Jacó, Isaac, e até hoje está aí. Jacó nasceu em Israel de Jacó. Mas Jacó, lá no capítulo 28, versículo 20 em diante, Deus aparece para Jacó. Jacó estava fugindo do irmão com medo de morrer. Aí Deus aparece e fala: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus do teu avô. Assim como eu fui com teu pai, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Deus fez um monte de promessas maravilhosas. Aí na hora ele abre a boca e diz: depois que ele acordou, porque ele viu, né, uma escada, os anjos subindo e descendo, e ali na teofania era Jesus que apareceu para ele, fazendo as promessas que fez para Moisés e que fez para o seu pai. E eu vejo, irmãos, ele abrindo a boca e dizendo: se o Senhor me der pão, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, e se eu voltar em paz, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo ao Senhor. Mas aonde é que está escrito na Bíblia que Jacó deu dízimo? Se você sabe, me responde aí. Aonde é que está escrito que Jacó deu dízimo? Ele fez um voto, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que eu me lembre que Jacó entregou o dízimo. Mas o dízimo que Jacó fez o voto de dar e o dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque estava na graça. Aí na lei Moisés recebe uma ordem de Deus, Deus coloca na lei o dízimo. Aí o dízimo agora passou a ser obrigação, era obrigado a dar o dízimo, mas na lei. Aí lá na lei, Deus ele dá uma ordem, né? De tudo aquilo que se colhia no campo durante o ano, era tirado 10% e entregava ao Senhor. Na realidade, das 12 tribos, uma foi separada para servir o templo, que é a tribo de Levi. Inclusive tem algumas pessoas que cantam e colocam lá levita fulano, levita ciclano. Não, irmão, se você não é descendente da tribo de Levi, você não é levita. Você pode ser um adorador, pode ser um cantor, mas levita você não é não, porque levita é aqueles que é descendente de Levi. Pessoas precisam aprender Bíblia. Então a tribo de Levi não podia plantar, a tribo de Levi não tinha nada. A tribo de Levi era para servir ao templo, né? A adoração, a guarda, o sacerdote. Então a tribo de Levi era uma tribo separada ao templo. E era sustentado pelos 10% daquilo que o povo levava, tanto de cereais como de animais. O que Deus dava o povo devolvia 10%, né? Porque estava na lei e tinha que assim fazer. Aí vem o livro de Malaquias, que os pastores gostam muito de usar Malaquias. Malaquias, o povo saiu do cativo, Deus começou a prosperar, o templo ficou jogado às baratas. Aí Deus dá essa palavra, né? Trazei todos os dízimos, mas era para o povo lá da época de Malaquias. Os pastores de hoje usam esse texto. Se a gente está debaixo da graça, irmão, depois que Jesus morreu naquela cruz, não vivemos mais debaixo da lei. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, vivemos debaixo da graça. O que é graça? É um favor de Deus. Não somos salvos porque contribuímos. Somos salvos
Porque Deus nos fez um favor, João 3,16. Porque Deus amou o homem e a mulher, Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de enviar o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é errado, irmãos. Pastor que chama um membro de ladrão porque não dá dízimo, a maioria desses pastores também não dá dízimo, não entrega dízimo. Eu perguntei para um pastor, fui numa igreja pregar, tinha algumas irmãs amaziadas lá, tinha uma que canta muito. Eu falei, pastor, a irmã fulana, eu conheço ela, canta muito. Eu já vi ela cantando em outras igrejas. Assim, não, aqui não canta não, porque aqui amaziado não pega no microfone. Aí eu perguntei para ele, e o dízimo dela, do marido dela, você recebe? Ele olhou para mim com cara de espanto. Aí eu falei assim, eles são dizimistas? Aí o pastor falou, você está errado então. Você não pode pegar no microfone da igreja para adorar a Deus que está em pecado. Por que você recebe o dízimo de quem está em pecado? Meu irmão, de cada 10 pastores, você tira 2 ou 3 que realmente tem amor ao reino e amor à obra de Deus. A maioria, eles querem viver da fé do bolso dos outros. A maioria dos irmãos me conhece, eu sou pastor missionário, tenho um projeto Bahia, 20 anos socorrendo famílias e ganhando almas. Temos a base missionária que está aberta através de contribuições. Temos um café da manhã aos domingos para as crianças, que também é realizado com contribuições. E sou pastor de uma pequena igreja no bairro Maria Ortiz. Mas lá ninguém fica sem tomar ceia porque não entregou o dízimo. Lá ninguém fica sem tomar a santa ceia, irmãos, porque não contribuiu. O que eu leio na hora da ceia, para quem é membro, examina, pois, o homem a si mesmo. Você tem que se examinar e ver se você está em condição de pegar no pão, pegar no cálice. Porque Jesus, ele disse, vocês vão fazer isso em memória de mim. Porque toda vez que você comer do pão e você beber do cálice, você vai lembrar que o teu sofrimento, a tua dor, a tua angústia, os teus problemas não é comparado com os pregos da cruz, com a coroa de espinho, com os açoites, com a humilhação. Para isso que é a ceia. E a ceia também é uma nova aliança, o sangue de uma nova aliança, Novo Testamento. Então, irmãos, procure uma igreja que pregue a palavra, que te ensina o caminho do céu. Fuja dos picaretas da fé. Igreja que fala mais de dinheiro do que de salvação. Igreja que fala mais de dinheiro do que de cruz, de renúncia. Tem igreja que não fala mais de arrebatamento, tem igreja que não fala de inferno, tem igreja que não prega novo nascimento, é só prosperidade. Tem igreja que é de segunda a domingo, Deus vai te dar, Deus vai fazer, contempla a chave